anos de o início, Belo Horizonte foi se estendendo até se transformar neste imenso painel que de novo presenciamos. A história do comércio na capital está contada no Ponto Cultural CDL. São fotos, objetos e vídeos para ajudar nessa viagem no tempo. O nosso passeio começa com o surgimento de BH. Vamos ao ano de 1897, quando a capital de Minas deixou de ser Ouro Preto e o Curral del Rei passou a se chamar Belo Horizonte. Nessa época a gente tinha Santos Dumont no balão e a gente tinha a comissão construtora na cidade de Belo Horizonte e essa mudança da capital, né? Então a gente passa, por exemplo, aqui a gente tem a planta cadastral da cidade. O centro comercial vai crescendo de tamanho e de importância. A primeira capital planejada do país nasceu atraindo muita gente. E o comércio acompanhava as necessidades de quem veio para cá. Na década de 1910, a cidade já começa a deixar para trás aqueles ares de interior. Naquela época, BH tinha 30 mil habitantes. E aqui a gente tem fábrica de carros e carroças. A gente tem lojas, né? A vida noturna de Belo Fábricas Horizonte. de chapéus, fábricas de tecidos. Ali, ó, Afonso Pena, à noite com as vitrines. Com as vitrines, né? Já na esquina com a São Paulo. Tem um detalhe interessante nessa foto aqui, ó. Secretaria de Finanças, em plena Praça da Liberdade. Hoje seria em qual prédio da praça? Seria o Memorial, Minas Gerais, né? Aquele da esquina ali, né? E a gente tem uns anúncios muito curiosos aqui, não é? Eles são, a gente retirou de algum dos jornais da época, né, anúncios de loja. Então a gente tinha o Parque Royal, né, que era uma loja de artigos de luxo, fina, do Rio de Janeiro, que veio para a capital, que foi instalada na Rua da Bahia. E cada vez mais forasteiros vinham para morar e para investir. Desde o começo na construção da capital, que veio a onda de pessoas para construir a cidade, até a imigração mais recente de refugiados, haitianos, venezuelanos, e como eles influenciaram a nossa vida. Então a gente trouxe aqui, teve os judeus, eles tiveram trouxeram a alfaiataria. Então, a alfaiataria representada aqui por eles, a nossa alimentação, quibe, esfirra, as comidas portuguesas, o bacalhau, né? Aqui a gente tem lojistas portugueses aqui representados, os chineses e toda essa influência que teve na nossa vida, que faz o que a gente é hoje aqui em Belo Horizonte. Também. As rendas, das lojas das rendas, antiga que ficava na Rua dos Caetés, que era uma rua onde tinham vários imigrantes, várias lojas. E a gente costuma ver até nos nomes das lojas, os sobrenomes que fazem das pessoas que vieram para cá. Que adotaram Belo Horizonte. Que adotaram Belo Horizonte. Sua cidade, né? Como uma nova oportunidade de vida, muitas vezes, né? As caixas registradoras surgiram no século XIX para facilitar o controle do fluxo de caixa. Essa aqui é de 1911 e pertencia a uma das primeiras lojas instaladas em Belo Horizonte. E o mais curioso é que ela registrava também quando o cliente comprava fiado. Em 1920, já eram 680 estabelecimentos comerciais na cidade. Foi quando surgiu o pirulito na Praça 7. A Praça 7 é o cenário para manifestação, para tomar um café, para bater papo, para ir ao banco, né? Um centro financeiro, desde ontem até hoje, né? E é um ponto de encontro. É como se todas as ruas e as avenidas se convergessem para esse lugar, se convergissem. E várias pessoas de todos os pontos. É uma área de transbordo de ponto de ônibus. Você desce do ônibus e troca, mas é na região central de Belo Horizonte, onde tudo acontece. E aqui, Outro ó, dia tinha até um ET que ia descer na Praça 7, tá, gente? Isso aqui, por exemplo, a gente tem, né, na esquina da Afonso Pena com a Rua da Bahia, né, o Palácio e o Bar do Ponto, que era um lugar de encontro de intelectuais da época. que foi
tema de poesias, de muitos textos, músicas, e fica no imaginário, né? O Bar do Ponto ficava onde hoje está o recém-fechado Otton Palace Hotel. E pouco tempo depois, BH vive dias de sangue. A gente tem a Revolução de 30, né? Enquanto a gente teve a queda da Bolsa de Nova York, a gente estava tendo a Revolução de 30, que a gente tem o 12 aqui, todo... O batalhão do Exército, né? Aqui em Belo Horizonte. Todo metralhado. Todo metralhado, com trincheiras, né? Cenas da guerra. Com o fim da Revolução, a cidade foi voltando ao normal. As lojas eram uma atração, mas o povo também queria se divertir. Tem muitas lojas abrindo nessa época aqui em Belo Horizonte. A gente tem os teatros, né? Esse hábito de ir aos teatros. Nos bondes a gente tinha os anúncios. Os anúncios, né? Os anúncios de rádio, né? Sobre a Casa Diácono. Os produtos de bombons, essas balas Lauca também até hoje, né? Até hoje. E o cheirinho adocicado continua seduzindo quem passa pela Avenida do Contorno, no bairro Floresta. Aos 94 anos de idade, as balas Lauca despertam lembranças saborosas em muita gente da capital. A bala de maçã, né, que é o carro-chefe da Lauca, tem mais de 30 anos que eu venho comprar ela aqui. As vermelhas de maçã, que são azedas, elas são inesquecíveis, porque eu não encontrei nada similar em outro lugar no mundo. A gente sente gosto de infância, lembra de quando era pequeno, que os pais compravam chocolate pra gente. Meus avós eram poloneses. Eles vieram para o Brasil em 1908, porque naquela época a Polônia vivia sendo ora invadida pela União Soviética, ora pela Alemanha, e eles não tinham muita segurança. E eles escutaram falar que o Brasil era o país futuro. Então eles vieram para cá. Meu bisavô, ele era marceneiro. E meu avô, ele já tinha alguma ideia de querer... A ideia dele era mexer com balas, bombons que viu na terra natal dele. E inclusive trouxe muito livro. Chegando aqui, ele fez um curso de aperfeiçoamento de fabricação de balas, caramelos e bombons. Ele conheceu, através da colônia polonesa, a minha avó em Nova Lima, que tinha uma colônia em Nova Lima. Aí eles se conheceram e resolveram ficar aqui. Aí, como ele tinha mudado de cidade, longe do pai, ele resolveu montar uma fábrica de chocolate aqui, em 1925. Começou assim. Antigamente, o consumo maior era de balas e caramelos. Ele começou mais com isso. Depois foi aumentando a parte de chocolate. Todas as receitas foram criadas por seu Henrique e permanecem como antigamente. É o mesmo sabor há mais de 30 anos, desde que eu compro aqui. Isso é uma coisa difícil da gente ter hoje em dia. A maioria são os mesmos fornecedores de 60, 70 anos atrás. O meu pai me trazia muito com minha irmã e tem algumas coisas assim que eu não esqueço, como um chocolate que é feito de massa branca, não me lembro muito o nome, mas é uma das recordações da infância. É uma das tradições da casa, o castan. É uma massa de castanha de caju. É uma delícia. O seu Alfredo conheceu os fundadores da loja. Sou freguês assíduo. É? Sim. Desde quando? Já perdi a conta. 94 anos. A idade da firma. Era menino aí da rua. Aqui era tudo pedra, calçamento de pedra. As árvores de coqueiro grande, eucalipto, era aqui na avenida. Qual que o senhor gosta mais? Sortidas, né? Porque vem de todo paladar, né? O senhor vai levar de presente? Não, isso é para casa, para a esposa, para mim, para o filho. O pessoal volta e meia, vai lá e tira a balinha, passa, vai lá e para cá, dentro de casa, tira uma balinha. Então o senhor tem que vir aqui muitas vezes? Diariamente, né? Quase. Os poloneses pegaram um jeito mineiro de conquistar os clientes. É uma coisa tão boa você ver quando a pessoa sai satisfeita da loja, fala assim, isso faz parte da minha vida. Esse negócio é muito bom pra gente, faz bem pro ego da gente. Um lugar que muita gente também deve ter na lembrança é a Padaria Savassi, que foi inaugurada em 1939. Uma padaria deu nome a um bairro, que é uma área de diretriz especial.
Então, nessa padaria, quando ela foi construída, ela tinha um charme de uma confeitaria Colombo, onde se reuniam as pessoas para namorar, encontrar com mesas de mármore, de Carrara, os doces eram maravilhosos. E aí, ao longo do tempo, várias tribos, vamos assim dizer, foram ocupando essa praça. Na década de 1940, a gente já começa a perceber os letreiros, neons pela cidade, o mercado da Lagoinha. O mercado popular da Lagoinha. Lagoinha, bairro que deu nome a Copo, que lugar desse mundo que a gente conhece esse copo por esse nome. Esse nome veio de lá, tem várias histórias, fala que como era usado como medida, que era um bar que tinha, que usava esse copo era medida. Tem vários casos que falam sobre a origem dessa adoção desse nome do copo. E foi um bairro boêmio, um bairro que tinha muita alegria, mas que também foi um bairro que sofreu uma intervenção urbana, que foi um viaduto que passou, que modificou essa história. Lá tinha essa figura emblemática, que era o Cintura Fina, que foi super controverso, que lutou muito. Hoje a calculadora que a gente conhece é essa daqui, né? A gente usa muito no celular principalmente, mas olha como era a calculadora da década de 40. Cheia de números, cheia de teclas. Cada número aqui, ó, é para uma casa decimal, não é isso? Isso. Ela foi produzida nos Estados Unidos. A gente tem as casas, né? De 1 até 10, né? Cada coluna corresponde a uma casa decimal que a gente tinha. E aqui as operações a gente pode notar que elas são em inglês, né? Limpar, o para cima, para baixo, a tecla adicionar, subtrair, reverter. E é nessa época que de réis passamos para cruzeiro. A área comercial da cidade fervilhava. Na década de 50, mais de 300 mil pessoas moravam aqui. Desde o começo, a gente teve assim, essa coisa de agrupar o comércio de acordo com assuntos. Então, se a gente quer comprar móvel, vai nesse Viano Brandão, aviamento vai no Barro Preto, produtos relacionados a carro na Pedro II. Você vai perguntar para alguém, eu quero comprar couro, Rua Guarani, fato. Né? Então, assim, é uma característica interessante da nossa cidade. Começaram a surgir os grandes edifícios, os trólebus, os ônibus elétricos circulavam pela cidade. Essa cidade cresceu relacionada com o comércio, né? Outras pessoas de fora do Brasil vieram para Belo Horizonte e fortaleceram cada vez mais. E foram criando regiões não só na área central, mas em toda Belo Horizonte foi crescendo e o comércio desenvolvendo, essa relação ficou cada vez mais forte. Aqui a gente tem Santa Teresa e Floresta, que são dois bairros emblemáticos, porque eles ainda mantêm uma característica do passado. Grandes, são casarões que estão tombados, mas que abrigam ao mesmo tempo coisas do futuro. São dois bairros portados por uma linha de trem. Carlos Drummond de Andrade já andava aqui por cima do viaduto. E o Clube da Esquina também faz parte dessa história. Tem várias, começou por lá, né? E a gente trouxe ele aqui. Então, a cultura e o comércio antigo e de vanguarda convivem muito nesses dois bairros de Belo Horizonte. A Casa Pérola é uma dessas lojas de antigamente que estão aqui até hoje. 68 anos de história. Foi o sonho de Dona Lélia em ter o próprio comércio que deu origem à loja no bairro Floresta. Todo mundo, você não teve medo de quê? Eu sei trabalhar. Sabia nada, nunca tinha mexido no comércio. E aqui antigamente era tecido. E aquele lado lá, armarinho, muito armarinho. Antes se vendia no caderno, anotava. Não tinha nem cheque naquela ocasião, acho que não. O tempo passou e agora ela vende tudo pronto. Enxoval completo, brinquedos, roupas. Cheia de coragem, Dona Lélia comanda até hoje a loja. E é um lojão. Para receber os clientes, o visual é caprichado. Arrumadinha, como você está me vendo, todos os dias. Cabelo arrumado. Tem uma moça que mora perto da minha casa. Vai lá em casa, arranja o meu cabelo. De pulseira. Chego aqui toda arrumada, né? Toda a vida. Ela conquistou os fregueses com um jeito especial de vender. Todo mundo que vem aqui conhece a gente. Me conhece.
Já vão direto onde que eu estou. Ou então telefonam. Segunda-feira, eu viajo. Então, eles começam a telefonar onde que eu estou. Os clientes? Telefona para mim. Se eu estou em São Paulo, faz encomenda. Eu fui passear uma vez, fui para Paris. E uma noiva veio aqui com a família dela, encomendaram vestido de noiva. Eu que não sei falar nada em francês, como é que eu arranjo? Deram o endereço, peguei um metrô, fui na cidade que falaram, de lá telefonava para ela aqui. Comprei vestido de noiva, grinalda, buquê, tudo lá, numa cidadezinha perto de Paris. É bairro, sei lá o que era. Aí não tem cliente que não fique fiel, né? Fica fiel. Fiel é pouco. Casamento, testemunha de casamento. Compro um enxoval aqui, me convida para ser testemunha. Lá eu vou. Vou casamento, vou enterro. Morre alguém, eu sou a primeira para chegar no velório também. Não deixo de ir, não. A senhora acha que hoje o cliente quer essa atenção? Ele acaba fidelizando? Fica amigo da gente. Quantas vezes vou na casa de briga de marido e mulher? Eu vou, eles me chamam. Bom. De cliente? Cliente. Que ainda tem muito isso, né? Muitas vezes eu conheço a mulher mais do que o marido, mas boa. É muito bom você conviver com o povo. A profissão que eu escolhi, para mim, eu considero a melhor. É isso mesmo que eu queria. Nem durante a entrevista ela deixa de dar atenção a quem entra aqui. Essa é a minha vida. Oi, tá boa? Hoje a gente quase não usa cheque, aquele de papel. Mas na década de 1950, essa máquina aí, ó, era muito usada. Para que ela servia? Era muito usada. Ela fazia a personalização do cheque para a gente evitar a fraude. Então, ela preenchia, você preenchia através das ignições, batia, ela imprimia o cheque e evitava o valor do cheque e evitava a falsificação desse cheque. Então, era para autenticar esse cheque e não ter futuras, né? Dores de cabeça. Dores de cabeça. O pirulito sai e o pirulito ele já andou várias vezes pelas cidades, né? Então, na década de 60, o pirulito não estava na Praça 7 e no lugar estava as esculturas dos construtores da cidade. E a gente percebe ali que já era uma já era o centro, né? Um centro bem movimentado. Bem movimentado. A gente tem a Lagoa da Pampulha, gente. O pessoal nadava lá, fazia esportes náuticos. Era um local de lazer da cidade, né? Aqui a gente tem o mercado, né? Central. O mercado central era aberto. Né? O município era dono do mercado e aí foi colocado à venda. E os comerciantes se reuniram, a maioria deles que são os donos até hoje, né, para os filhos e netos, e compraram esse espaço e fizeram dele o que ele é hoje. Permanecem pequenas lojas super específicas de mandioca, feijoada, pimenta, ovo. Tem uma loja só de ovo, uma loja só de farinha. Porque essas pessoas lá atrás se reuniram, lutaram e compraram esse espaço e fizeram dele o que é hoje. E para ter mais poder de compra e negociação, os comerciantes uniram as forças. Criaram em 1960 o Clube dos Dirigentes Lojistas. Enquanto isso, nascia o edifício JK, o prédio mais alto da época na capital. E a gente tem outra máquina de calcular. Agora já está mais fácil calcular. Está mais simples. Na década de 60 já era mais fácil fazer conta. Mas mesmo assim tinha que aprender uns macetes. Uns macetes. E essa já é produção nacional. Ela já veio, o Brasil já começa a produzir as máquinas de calcular. Pelas alavancas ao lado, você muda as operações e digita e ele já vai saindo no visor. Desde o início da criação da capital até agora, a década de 1960, a gente já teve 3 moedas: réis, cruzeiro e cruzeiro novo. A partir da década de 1970, a gente já vai ter o cruzeiro novamente. E aí, um cruzeiro novo é igual a um cruzeiro. Uma coisa muito útil aqui na nossa vida hoje, né? O código de barra é uma coisa indispensável hoje para a gente comprar qualquer coisa. E ele começou a ser utilizado aqui no Brasil
na década de 1970. Só que ele foi criado na década de 1940, em 1948, nos Estados Unidos. E ele é aplicado Ali, aqui somente a primeira vez em 1973. Em uma década, a máquina de calcular já mudou. Aqui saiu um papelzinho, não saiu um recibo, saiu aqui já com o valor da conta. Com valor. Já deu uma Já modernizou. Essa também é brasileira, né? E aí a gente tem outra moeda, ó. Que é o cruzado e o cruzado novo. Sim, na mesma década, né? Isso. A gente vai ter duas. O cruzado foi de 86 a 89, 1.000 cruzeiros, um cruzado, e o cruzado novo de 89 a 90. 1.000 cruzados era um cruzado novo. E um ícone, né, da inflação aqui no nosso país era essa maquininha aqui, gente. Ela etiquetava os produtos eram etiquetados todos os dias, às vezes mais de uma vez ao dia. Em 1990, a Feira Hippie, que era na Praça da Liberdade, foi transferida para a Avenida Afonso Pena. E o nosso dinheiro mudou 3 vezes nessa década, até chegar ao real, a 10ª moeda brasileira. Com a moeda mais forte, inflação controlada, o brasileiro conseguiu equilibrar melhor as contas. Vieram os carros populares. O trânsito começa a ficar complicado. E o metrô de Belo Horizonte que chega à Venda Nova? Chega à Venda Nova só em 2001 ele vai chegar à Venda Nova. Né, a gente já começa a ter as mobilizações de fórum da mobilidade urbana. Com a cidade mais populosa, os bairros ficaram praticamente independentes. Se tem uma região que tem loja, é o Barreiro. É o Barreiro. E é como se fosse uma cidade fora da cidade. Quem não é do Barreiro não conhece o Barreiro, mas quem é de lá é apaixonado. Eles têm todas essas referências, as pessoas, as lojas, os lugares, a diversidade. E é um lugar onde tem uma indústria. Tem um Cristo Redentor, né, gente? A Serra do Curral também domina a paisagem, o minério. Então, é todo um complexo, um mundo que se alimenta por ele próprio e que está dentro de Belo Horizonte e muitas vezes não é conhecido. E aí que a gente quis dar essa visibilidade para o Barreiro, para essa beleza dessa comunidade. O tempo avança e a cidade ganha um novo centro administrativo. Mais uma obra de Oscar Niemeyer. E a Pampulha recebe certificado de Patrimônio Mundial. 122 anos depois, BH não perdeu suas características. O comércio pulsa por aqui. O Belo Horizontino adora uma novidade, mas não dispensa aqueles lugares tão tradicionais. As galerias, para a gente aqui em Belo Horizonte, elas são muito significativas, principalmente essas duas. A gente chama elas pelo nome. Você não vai na loja, você vai na Ouvidor ou vai no Maleta. E são como se fossem duas pessoas com personalidade própria, né? A Ouvidor tem de tudo, né, gente? Ela vai modificando mais ou menos, mas você conserta um sapato, você compra uma pilha, você compra uma bijuteria, come pastel e toma caldo de cana. E é uma multidão de pessoas que estão lá dentro. Ao mesmo tempo, o Maleta vem reunindo essas pessoas, os intelectuais, as pessoas de vanguarda e que continuam até hoje. Você tem a cantina do Lucas, mas se você sobe para a varanda, você tem todo um novo universo de pessoas interessantes que estão ocupando esse espaço, que são essas duas galerias. E onde tem uma polêmica de quem foi a primeira escada rolante. Nós trouxemos na galeria a polêmica. Ou na Maleta? Nós trouxemos a polêmica. Uns falam que é um, outros falam que é outro. A gente deixa aí para as pessoas discutirem. A gente tem que deixar bem claro, a primeira escada rolante funcionando, né? Funcionando. Vale uma visita para descobrir.